Ok. Agora, pessoal, eu vou explicar o comando de repetição for. O for, né, ele vai ser o nosso último comando de repetição estudado aqui na disciplina. A gente já viu o comando while e o do while, tá? E o comando for, pessoal, ele é um comando de repetição que ele se caracteriza, né, por duas particularidades. A primeira é que, como vocês estão vendo aqui na sintaxe do programa, né, dentro dos parênteses, onde a gente, nas outras estruturas de repetição, só colocava a condição de repetição, certo? Eu tenho três parâmetros, certo? Eles estão separados aqui por ponto e vírgula, estão vendo? Então, essa é a primeira característica do for. Você sempre vai ter que definir esses três parâmetros aqui, ok? A segunda característica é que o for é uma estrutura de repetição baseada em contagem, né? Então, a priori, né, você tem que ter uma forma, você como programador tem que ter uma forma de escrever o seu código sabendo, né, que aquilo ali vai ser uma contagem que vai sair de um tal número, certo? E chegar até um limite superior ou inferior, né? Vai depender da forma como essa contagem vai ser feita, né? Se ela vai ser incremental ou decremental. Bom, então vamos começar aqui pela sintaxe, né? Entendendo o que são esses três parâmetros, tá ok? Então, quando você for usar a estrutura for, tá? Ela vai vir com a palavra for, escrita, né? Abre parênteses, e aqui dentro dos parênteses você vai definir os três parâmetros. Fechou o parênteses, você tem abre e fecha a chave e os comandos de repetição aqui. Bom, o que são esses três parâmetros, né? Então, como eu falei para vocês, a estrutura for ela é baseada em contagem, e o primeiro parâmetro, tá, que está representado por var recebe valor inicial, é justamente para definir o valor inicial da contagem, tá? Então, esse var aqui, pessoal, ela é uma variável que você vai ter declarado lá no início do seu código com a função específica de contar, né? Contar as repetições aqui do for. Tá? Ela pode ser uma variável inteira, né? Pode ser uma variável float, tá? Enfim, ela tem que ser uma variável numérica. Você, então, vai declarar ela lá em cima no seu programa e chegou aqui no for, você vai escrever o nome dela, recebe valor inicial. Quem que vai ser o valor inicial? Bom, depende do seu programa, né, da solução que você está construindo. Então, vamos supor que você quisesse fazer uma repetição variando de 1 a 10. Né? Então, qual que seria o valor inicial dessa variável de contagem? Seria o valor 1, certo? Então, você ia colocar aqui, vamos supor que a sua variável chamasse cont, né? Então, cont recebe 1, ok? A condição, pessoal, nosso segundo parâmetro. O segundo parâmetro é a condição de repetição, certo? Então, é aqui que você vai definir até quando você quer que a estrutura de repetição ocorra, né? Que ela seja executada. Se ela é baseada em contagem, então a condição vai definir, né, o limite superior ou inferior dessa contagem. Então, nesse exemplo que eu acabei de dar para vocês, né, se eu fosse de 1 a 10, eu ia fazer var recebe 1 aqui, e a condição, cont recebe 1, e a condição seria o quê? Cont menor, né, ou igual a 10, certo? Então, essa condição está dizendo que ele tem que repetir enquanto o cont for menor ou igual a 10. E o terceiro parâmetro é justamente definindo a forma de incrementar ou de decrementar a minha contagem. Então, se eu quero fazer essa repetição, né, variando de 1 em 1, né, aqui no terceiro parâmetro, eu tenho que fazer o quê? Colocar o cont mais, porque aí eu vou estar indicando para o meu código que a minha contagem ela vai variar de 1 em 1. Ah, professor, mas eu queria que ele fizesse de 2 em 2. Ok. Então, você vai colocar aqui cont recebe cont mais 2. Ou, na notação alternativa, cont mais igual a 2. Certo? Bom, às vezes você não vai querer fazer um incremento, você vai querer fazer um decremento. A mesma coisa. Em vez de você colocar cont mais, né, aqui você só vai colocar o operador menos, para indicar que você está decrementando. Né? Ou, se for um valor maior do que 1, né, você vai colocar cont recebe cont menos 2, cont menos 3. Enfim, o tanto de decremento que você quiser fazer a cada repetição. Agora, é importante entender o seguinte, pessoal.
O primeiro parâmetro, ele só é executado no for na primeira vez que a execução chega no comando de repetição. Então, ele está vindo lá executando seu código, tananã, 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 chegou aqui no comando for. A primeira vez que ele chega no comando for é que ele vai fazer a atribuição do valor inicial. E é só essa vez. Depois ele não vai mais executar esse primeiro parâmetro, certo? Nas próximas repetições ele não vai fazer isso. Então, chegou no comando for, ele define o valor inicial. Definir o valor inicial, ele já verifica a condição, certo? Então, eu vou pegar aqui o exemplo que eu coloquei aqui embaixo, tá? Para ilustrar isso. Imagina que o meu código está lá executando, tal, chegou aqui no for, né? Vamos supor que eu declarei essa variável count lá no início como uma variável inteira. Então, ele chegou aqui no count, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou definindo que o valor inicial da count é 11, certo? Então, eu estou falando para ele que a contagem do meu for vai começar em 11. Na sequência, ele já verifica, 11 é maior ou igual a 3? Bom, 11 é maior ou igual a 3, verdadeiro. Então, o que ele faz? Ele entra. Entrou, ele vai executar os comandos que tem aqui dentro para repetir. Nesse caso, eu só coloquei um comando, que é o comando printf, certo? Então, ele vai mostrar para o usuário, né, justamente o valor 11, certo? Então, executou aqui e mostrou 11. Veio para a chave, voltou. Na hora que ele volta, que ele sai dessa chave aqui para voltar aqui no for, é que ocorre o meu incremento. Nesse caso, né, o meu decremento. Então, aqui eu estou falando o quê? Olha, o count vai decrementar de 1. Então, nesse momento aqui que ele vai voltar para fazer a repetição, o count passa a ser 10. Né? Ele era 11, ele decrementou 1. Então, passa a ser 10. Voltou aqui, ele já vem e verifica direto a condição. Lembre-se que eu falei que esse parâmetro inicial aqui só é executado na primeira vez. Então, ele já cai aqui, né, no segundo parâmetro para verificar, tá, se o meu count atual é maior ou igual a 3. No caso, o count é 10, verdadeiro. Ele entra e mostra o valor 10. Printf, né, count. Vem para a chave, novamente, na volta, o count menos é executado. Ele passa a ser quanto? 9. Né? E aí ele vai verificar. 9 é maior ou igual a 3? Verdadeiro. Entra, mostra o 9. Certo, pessoal? Então, essa é a sequência. Em determinado momento, né, o count vai ser 3, né, o count que ele vai mostrar aqui, ele vai chegar aqui na chave e vai verificar. 3 é maior ou igual a 3? Verdadeiro. Certo? Aqui é maior ou igual, ele entra. Entrou. Desculpa, pessoal. Ele mostrou o 3 aqui, na hora que ele chega na chave, né, que ele vai voltar, o count passa a ser quanto? 2, né? Lembra que na volta aqui o count menos é executado, certo? Então, na volta aqui, tá, ele pega e faz o count virar 2 e ele vai verificar. 2 é maior ou igual a 3? Falso. Então, ele não vai entrar mais, certo? Ele vai pular e vai continuar a partir daquela chave. Certo? Então, só para ficar claro, tá? O último valor válido do meu count, né, era o 3, né? Então, ele, em determinado momento, verificou se 3 é maior ou igual a 3, entrou e mostrou esse 3. Na hora que ele vem para a chave e que ele volta e o count passa a ser 2, né, por conta do decremento, aí sim, ele não vai mais entrar porque essa condição aqui vai ser falsa. Ok, pessoal? Então, aí ele pula e continua executando. Professor, esse comando for, eu posso colocar só printf nele? Eu posso colocar, por exemplo, um if-else? Pode. Você pode colocar qualquer coisa dentro do comando for para ser repetido, tá? Então, por exemplo, aqui eu coloquei só um printf, mas se você quisesse colocar um switch para ficar sendo repetido, né? Operação, uma expressão aritmética, ou então uma outra estrutura de repetição, por exemplo, o while, o do while, ou então até o próprio for, né? Dentro desse for, você vai poder sim fazer isso, tá? Então, isso aqui é só mais um tijolinho, né, para ajudar a gente a construir o nosso código, né? A forma de organizar isso vai depender do problema que você tem em mãos e da estratégia que você está usando, certo? Para resolver aquele problema, tá ok? Então, para ilustrar isso, eu tenho aqui um programa, tá? Que é o programa do cálculo do H.
Então, imagina o seguinte, imagina que você tem essa fórmula do H, né, que é definida por 1 mais meio, mais 1/3, mais 1/4, mais tananã, até 1 sobre n, né? Prepare um algoritmo para calcular o número H, sendo o número n fornecido pelo usuário. Então, eu quero que você, na verdade, faça um programa, né, um programa para calcular o número H, sendo o número n fornecido pelo usuário, tá? Então, se o usuário, por exemplo, me fornece o número 6, como é que vai ser calculado esse H? Vai ser 1 mais meio, mais 1/3, mais 1/4, mais 1/5, mais 1/6. Se fosse só 1/3, seria 1 mais meio, mais 1/3, certo? Mas é o usuário, né, que vai definir para a gente esse N aqui. Como é que você calcularia isso, né? Então, pessoal, vou puxar aqui o programa, né, para mostrar como é que isso é feito. Bom, deixa eu simplificar aqui, tá? Só para ilustrar isso melhor. Vamos fazer o seguinte, pessoal. Para ficar mais fácil de entender, imagina que o problema original fosse mais simples do que esse que eu defini para vocês. Vamos supor que o H não fosse 1 mais meio, mais 1/3, mais 1/4, até 1 sobre n. Vamos supor que o H fosse simplesmente 1 mais 2, mais 3, mais 4, mais tananã, até n, certo? Então aqui a gente já tira o problema da fração. A gente não precisa preocupar com isso. Então, imaginando que o problema fosse esse problema mais simples, né, de calcular o H baseado simplesmente na soma, né, dos números indo de 1 até o próprio n, que vai ser informado pelo usuário, né, como é que seria essa solução? Então, olha só. Eu preciso de ter uma variável H, obviamente, que vai ser a variável que vai armazenar o meu resultado. Eu preciso de ter uma variável n, que vai ser o valor, vamos falar assim, o limite, né, que o usuário quer definir para ser calculado o H, o limite ali superior na soma, certo? E eu vou precisar de uma variável auxiliar, ok? Bom, a primeira coisa que eu faço é pedir para o usuário me informar o valor de n, né? Pedir para ele informar o valor de n e recebi esse n aqui no scanf. Note que a variável n, assim como o h, ela é definida como variável double, né? Por quê? Porque no problema original eu tinha que resolver, né, uma soma de frações, então isso poderia me dar valores com casas decimais, e para que eu faça as divisões corretamente eu precisava de valores double, tá? Então por isso que eu defini já como double. Então aqui eu estou recebendo n, que é o limite superior, né, da minha soma, né, seria o último valor aqui, né, na versão simplificada. Bom, então, pessoal, na versão simples do meu problema, tá, eu teria simplesmente isso aqui para resolver, né, resolver o meu problema, né, um programa que seria uma solução bem simples. Então, o que seria a solução? Eu teria um for, ok? Um comando de repetição for, tá? Eu teria aqui os 3 parâmetros, certo? Então, o parâmetro inicial diz o seguinte, olha, eu quero que a minha variável auxiliar, que nesse caso também funciona como variável de contagem do meu for, comece contando a partir do valor 1, né? Então, a primeira vez que ele chegar no for, ele vai atribuir 1 à variável auxiliar. Em seguida, ele vai comparar, né, esse auxiliar com n. Então, ele vai verificar, 1 é menor ou igual a n? Vamos imaginar que o usuário digitou 3, né? Então, isso aqui vai ser verdade. Isso é verdade, ele entra. Entrou, ele vai calcular o meu H, né, naquele momento. Então, o H começou com 0, pessoal. E aqui eu fiz uma fórmula, né, para ir acumulando, né, o valor de auxiliar à medida que ele vai repetindo. Então, o que vai ser o valor aqui depois que esse comando for calculado, né? Então, vai ser H recebe H mais auxiliar. Né? Então, H é 0, o auxiliar é 1, H passa a ser 1. Veio para a chave, acontece o incremento, né, na volta aqui, o auxiliar passa a ser 2, né? Então, voltou aqui, eu já verifico a condição. 2 é menor ou igual a 3? Verdadeiro. Lembra que o n é 3, foi o que o usuário digitou. Então, ele agora vai calcular novamente o H, né? H recebe H mais auxiliar. Só que quanto que é o H agora? O H agora é 1, né? Então, ele vai ser 1 mais 2, certo? Então, ele passa a ser 3. Veio para a chave, ocorre o incremento na volta, certo?
e aí ele verifica. Auxiliar é menor ou igual a 3? No caso, auxiliar é 3, 3 é menor ou igual a 3, verdadeiro. Então, ele entra e faz, novamente, o cálculo do H. O H passa a ser 3 mais 3. No caso, é 6. Vem para a chave, ocorre o incremento, ele volta e verifica a condição. No caso, a condição agora vai ser falsa, porque o auxiliar vai ser 4. Então, ele não vai entrar mais, ele vai pular e vai mostrar para o usuário o valor de H, que no caso é 6. Certo? Então, para a versão simples do problema, isso aqui atenderia. Bom, e como é que eu faço para fazer aquela versão, né, mais sofisticada com as frações? Bom, é só eu mudar aquilo que é feito dentro do meu comando for, né? Então, aqui, pessoal, o que eu teria que fazer é colocar 1 sobre auxiliar, porque é isso que acontece, né, a cada vez que eu somo aqui, né? Eu sempre, se vocês olharem aqui no enunciado, né, eu estava fazendo a soma dos denominadores, né? Era 1 com 2, com 3, com 4, até n. Agora, eu simplesmente vou colocar 1 sobre esse valor que eu estava somando a cada repetição, certo? 1 sobre 2, 1 sobre 3, 1 sobre 4, até 1 sobre n. Então, é isso que eu fiz aqui, né? A cada vez que eu repito, né, o meu cálculo do H, vou colocar bem separado aqui para ficar claro, né? Eu faço o H receber o próprio H mais 1 sobre o auxiliar. É só isso que eu tenho que fazer dentro do for. Bom, mas agora eu tenho que ter alguns outros cuidados, né? Quais são eles? Eu tenho que testar, pessoal, se o meu n, né, é maior do que 0. Né? Por que eu tenho que fazer esse teste? Porque se ele for 0, significa que na fórmula, né, eu estaria tentando definir, né, uma divisão por 0, não é isso? 1 sobre n, se o n é 0, eu teria uma divisão por 0. Só que não existe divisão por 0, então eu tenho que prevenir o programa de aceitar esse valor, né? Então, vamos falar assim, o valor inicial mínimo que o usuário teria que digitar é 1. Tá? Então, se o n for maior do que 0, eu tenho que disparar. Se o n for maior do que 0, eu posso, de fato, calcular o que eu vim calcular. Mas se isso não for verdade, se ele for igual a 0, ou mesmo se ele for um número negativo, que ele não deveria aceitar também, na fórmula não está previsto isso, tá? Ele dá uma mensagem para o usuário: erro, não existe divisão por 0, e também poderia colocar e nem cálculo para valores negativos, certo? Então, isso aqui resolve o meu problema, ok? Bom, então é isso, pessoal. Essa aqui seria uma forma de resolver, tá? O meu problema do cálculo do H usando a estrutura de repetição for, tá? É muito importante que vocês notem, né? Como eu disse para vocês, o for é baseado em contagem, né? Então aqui a gente tinha uma contagem que ia de 1 até n, e embora eu não soubesse qual é esse n, porque o usuário ia informar para mim, eu sei que ele vai contar até esse valor n de 1 em 1, né? Isso aqui é diferente, por exemplo, de uma repetição como aquela do maior e menor, que o usuário fica encarregado na hora da execução de determinar o momento de encerrar. Né? Eu sei que aqui o usuário também define o n, mas esse n ele é previsível, vamos falar assim, para o código. No momento em que ele vai começar o for, a repetição, o n já está definido. Né? No nosso comando while, lá do maior e menor, a gente não sabia o momento exato, nem durante a execução da repetição, né, em que o usuário ia bater o 0. Isso não era previsível. Tá? Então, essa é a diferença. No for, você nunca vai ter situações desse tipo, que você consegue fazer a repetição de forma imprevisível, né? Vai interromper ela em um momento que você não tem como saber. Não. Aqui, a partir do momento que ele vai executar o for, o n já está definido, porque ele foi definido aqui anteriormente, então o seu código sabe, né, que ele vai repetir tantas vezes, né? Ok? Bom, pessoal, então é isso, tá? Eu queria ilustrar esses dois exemplos, né, o do while e do for, para ficar bem claro para vocês.
E aí eu vou deixar uma lista para vocês tentarem fazer, tá? É muito importante que vocês tentem, pessoal. Tentem todos os programas, tá? Não tem problema se você um ou outro não conseguir, né? Mas leve as dificuldades para a sala de aula, porque isso vai ser muito importante para a gente dar continuidade e não ficar com a matéria atrasada, tá ok? Mas desejo a todos um ótimo feriado, tá ok, pessoal? E nos vemos na próxima aula.